Assista agora o programa Ponto de Encontro. Veja temas interessantes sobre saúde, educação e cultura com profissionais de alto gabarito. Oferecimento: Unesc, Autoposto Soberano, Prédio Cisleste, Residencial Araçá, maneira inteligente de se morar bem. Facimed, Mazute Veículos, Unimed, Romanel, Banho de Espuma Pet, Concreteira Basemix e Catual Shopping. Eu já começo o programa hoje já passando a bola. Eurico, é com você. É isso aí, Jusmar. A Mazute, como sempre, inovando, temos bastante proposta para você. Carro 0 km, com taxa promocional, produtor rural, pessoa jurídica. Você vem, faz o seu test drive e sai com um carro novo, tá? Venha conhecer a gama nova que nós temos agora 2018, modelo 19, e faça um test drive, conheça as melhores opções que você tem de veículo. Para quem sabe, para quem vê, para quem procura farmácia, não me deixa mentir, né? A rede de farmácias Globo está aí para todo mundo usar e abusar da qualidade deles, tanto nos medicamentos industrializados quanto nos manipulados também. E eu quero focar aí para vocês a Globo Fórmula. A Globo Fórmula tem um laboratório espetacular. Eu acho que a gente tem um VT da Globo Fórmula, não tem, Wellington? Roda lá. Gostar de alguém é querer estar sempre por perto. E é por isso que a Farmácia Globo está sempre perto de você. Estamos em vários locais. 2 na Avenida 2 de Junho, uma na Avenida Malaquita com a Avenida Rio de Janeiro, uma na Avenida das Mangueiras e outra na Avenida das Comunicações. E é claro, a nova Globo Fórmula, muito mais ampla e moderna para oferecer o melhor em manipulados. Conte sempre com o nosso atendimento personalizado e preços super acessíveis. Farmácias Globo, uma sempre perto de você. Olha, é difícil o cidadão que vem do zero, sabe? E acredita no seu potencial, fala, vou vencer, e chega até onde a professora Fátima Gavioli chegou. Então eu tenho muito prazer de tê-la como amiga, né? Não a vejo como uma grande profissional somente, mas é uma grande amiga, um ser humano fantástico, porque às vezes as pessoas quando começam a crescer, o salto acaba ficando muito alto, né? E aí às vezes corre o risco de levar um tombo. Não é o caso da professora Fátima, é uma pessoa que abraçou a causa da educação e hoje ela tem assim uma projeção enorme, inclusive fora do país. Para quem não sabe, Fátima Gavioli veio lá de família muito humilde, foi empregada doméstica, não tem o mínimo de vergonha de falar isso, pelo contrário, ela tem muito orgulho de falar, né, as origens dela, e hoje está aqui representando o nosso Brasil, a nossa educação fora do país. Não é a primeira vez que ela está indo para fora do país representando a nossa educação. Dar as boas-vindas para ela. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Jusmar. Que prazer Seja estar muito aqui bem-vinda, contigo, viu? no teu programa, que tem uma audiência tão grande. Que prazer, tá? Obrigado. E obrigada pela oportunidade. Eu não vou ficar aqui contando muito a sua história de vida. Se eu passar a bola para você, um programa é muito pouco, né? Então a gente já tem que partir mais para suas conquistas. Eu sei que você sempre agarrou, abraçou a causa e a educação do nosso estado melhorando a cada dia. Eu sei que é um grande desafio, principalmente pelo que você vê lá fora, não é? Verdade. Que é outros países que deveriam ser exemplo para todos nós. Você foi secretária de Estado da Educação, que já foi um grande desafio, quer dizer, ficar de olho na educação de um estado todo. E recentemente você esteve em Zurique, né, na Suíça. Isso. A gente pode até citar, você foi para Harvard, também tem uma história, o porquê que você foi para lá. Você foi para Frankfurt também na Alemanha, né? Mas vamos falar da viagem mais recente. Eu queria que você me contasse como que você foi parar lá em Zurique. Pois é. Olha, Jusmar, é assim. Eu sou uma pessoa que participou de uma seleção nacional da Fundação Lehman. A Fundação Lehman, que pertence ao Dr. Jorge Paulo Lehman, que dentre todas as instituições que ele tem, ele é o proprietário, hoje, diretor principal da Ambev. Então, todo mundo que está em casa sabe que está consumindo o produto da Ambev. O Jorge Paulo Lehman, ele investe no Brasil em saúde, educação e segurança. Para isso, ele criou uma rede de talentos chamada Talentos Lehman, que ele dá o nome de embaixadores da Lehman fora do Brasil. Sendo assim, em Rondônia eu sou uma delas. Eu sou uma das talento, eu sou a única em Rondônia, inclusive, né? Talento Lehman. Ela até me mostrou um mapinha aqui, cadê aquele mapa?
Tá aqui, tá tá aqui, fácil? olha, tá aqui. Então. Eu sou a Talento Lema de Rondônia, a seleção é muito Eu quero mostrar, rigorosa. porque no Brasil, você mostrando, você fala só a única e tal, mas é interessante a gente mostrar. Tem muita né? gente, mas só aqui de Rondônia É. só nós. Pega esse mapinha do Brasil aqui, Wellington, vê se você consegue pegar lá. A seleção é rigorosa, eles têm provas bilíngue, eles têm provas de conhecimentos, de planejamento estratégico, eles têm Olha prova Rondônia, ó. de política Só pública nacional. Então eu fiz essa prova, passei, não é remunerado, viu, Jusmar? Obrigado, é importante avisar que isso aqui não é remunerado. Não há nenhuma receita que caia no meu CPF por conta de ser um talento Lema. Mas em compensação, existe essa experiência, essa vivência exitosa, que eu chamo assim, de poder conhecer as diferentes políticas públicas do mundo e o que alguns povos fizeram para hoje serem destaques. Isso aí é que não tem preço. Tá, o que exatamente você fez lá em Zurique? Nós Como fomos é que foi? numa comitiva de 18 pessoas, inclusive o Dr. Jorge Paulo Leman e o filho dele, que também hoje está assumindo a empresa. Nós fomos para uma agenda chamada Construindo uma Agenda de Política Pública, uma política pública de segurança para a educação no Brasil. Então, assim, até a parte da segurança estava vinculada à educação. E por que nós fomos para Zurique? Em 1968, após a Segunda Guerra Mundial, Zurique se transformou num dos maiores palcos de usuários de drogas no Niro Park, Niro Park quer dizer o Parque das Agulhas. E aquilo se transformou como se fosse numa peste na cidade toda. As pessoas andavam pelas ruas, Jusmar, e tinha agulhas com sangue caídas, as cenas são de terror. Em 1968, a partir disso, hoje Zurique é considerada um dos estados, uma comuna, né, com o menor índice de usuários de droga proporcional por população. Então nós fomos lá ver isso. Afinal de contas, o que Zurique fez, como que ele conseguiu fazer isso. E aí eu quero te dizer uma coisa. Para mim, Jusmar, foi como se eu tivesse vivido uma experiência além em corpo. Mais ou menos assim, é muito forte. Como se você tivesse morrido, aí você sai do teu corpo, você olha para o que você era antes e você fala, oh meu Deus, se eu puder voltar, queria tanto fazer diferente. O meu olhar sobre o usuário de drogas, depois dessa minha experiência em Zurique, muda muito. Zurique olha para o usuário como pessoa, como uma pessoa que precisa de tratamento, de médico, de psiquiatra, de psicólogos, de assistente social, de enfermeiro. Lá existe o centro de distribuição, e eu fui no centro, Jusmar, fortíssimo. A pessoa entra, registra, se ela for usar cocaína, ela leva a droguinha da casa dela. Então eles fazem o exame na hora, ela tem que dar 70% de pureza. Porque hoje, quando a droga sai da Colômbia e ela chega em Zurique, segundo eles, ela chega a dar 30% de pureza e 70% de veneno, vidro, veneno de rato, essas coisas todas. E é isso que vai consumindo e alastrando doenças para a população. Então, eles fazem o exame, tá tudo beleza, tudo. Então, ele libera uma sala, tem álcool em gel, algodão, tudo, banheiro, tudo armadinho. A pessoa vai lá, ele faz o uso da droga dele e aí ele vai trabalhar. Ele vai para a casa dele. É difícil falar isso no Brasil. Eu acho que é difícil até conceber essa ideia no Brasil. O Brasil prefere conceber a ideia de que o usuário vai sair de casa, vai lá no traficante, vai se expor, vai fazer sexo em troca de droga, depois ele vai roubar, vai furtar, vai tirar a televisão da tua casa para comprar droga. Talvez essa ideia que o Brasil tem encurtida na mente seja até interessante. Assim, imagina um lugar onde o cara vai lá usar a droga. Tá, mas se você não tem um lugar onde uma pessoa maior de idade, que recolhe seus impostos, e quando ele não recolhe, o Estado paga para ele e cobra dele as taxas do que está pagando. Se ele não tiver esse lugar, Jusmar, ele vai para onde? Vai para o Niro Park. Então, o Zurique, ele saiu do processo de perseguição, do processo de marginalização da droga para o processo de medicalização da droga. Aí você diz assim, Fátima, mas o que ele pode usar lá? Ele pode usar a maconha, que é a maconha autorizada por eles, a folha autorizada. Ele pode usar a cocaína no centro de distribuição e ele pode usar a heroína. Qual é a droga que eles mais usam? Ainda que seja 0,03% da população hoje que usa. Heroína. Como que o governo faz para tornar lícita essa heroína? A mesma fábrica da aspirina. Entendeu? O professor que palestrou para nós, ele disse assim,
Muitas senhoras, depois dos 50 anos, acabam se tornando viciadas e nem sabem. Porque ela vai tomar um tarja preta, nada. Isso, claro, dentro de uma proporção médica, é mínima, mas não deixa de produzir uma reação no corpo que é muito parecida com a reação da Então, o heroína. foco maior dessa tua viagem foi mais em relação ao dependente químico. Quer dizer, buscar soluções para o Brasil. Por que nós estamos querendo colocar a polícia atrás do usuário? A gente gasta, e aí eu não vou falar em investimento, nós estamos gastando dinheiro. Nós estamos gastando dinheiro. Quando a gente põe a polícia atrás do usuário e prende o usuário. Josmar, eu vou prender o usuário, eu vou gastar, eu vou envolver o judiciário, eu vou envolver todo mundo. E quando ele sair, sabe o que ele vai fazer, Josmar? Ele vai usar novamente, porque o uso de drogas está relacionado a uma doença e uma disfunção cerebral. Então, o estado de Zurique hoje, ele trata, mas enquanto ele trata, ele vai dando aquilo para você e vai diminuindo as doses. Enquanto ele diminui as doses, ele vai te oferecendo terapia, ele vai te oferecendo atendimento médico, ele vai fazendo tudo o que ele pode. O número de pessoas que eles reabilitam é muito grande. É muito grande. Até onde você acha que interfere a extensão territorial? Porque lá se trata de um país pequeno. Certo. E aqui nós temos um país enorme, né? Quer dizer, o país, a Suíça seria mais ou menos um estado do Brasil, Rondônia, né? Aí nós temos outros agravantes, que seria essa corrupção toda que nós temos no país, esse dinheiro mal direcionado, mal aplicado. Até onde a gente consegue transformar isso no Brasil, pegando a Suíça como modelo? Em relação à territorial, tem outro fator. Na Suíça, cada estado tem a sua Constituição. Então, Rondônia teria uma Constituição, Mato Grosso teria outra, lá os estados têm sua Constituição. E aí, Josmar, além disso, eles só ficam ligados ao governo na questão da segurança, mesmo assim eles têm autonomia para produzir suas leis. Você vê um país tão pequeno, quantos estados tem? Pois é. E assim, uma coisa que eu achei interessante é que todo esse processo de medicalização e de tratamento do usuário de drogas em Zurique nasceu de uma insubordinação da Polícia Militar, que nós poderíamos chamar de Polícia Militar no Brasil. O governo, ele começou a determinar que a polícia apreendesse os usuários e apreendesse as seringas. E a polícia descumpriu o governo. Ela pode, lá ela pode. Em algum momento a polícia pode. Ei, deixa eu falar, essa política pública sua não está certa. Você está indo pelo caminho errado. Então a polícia, a saúde e a educação, eles abraçaram a causa do dependente químico, infringindo, inclusive, um princípio constitucional do país. E isso foi no que resultou hoje nessa mudança. E aí eles mostraram para a população, o que vocês querem? Vocês querem um lugar onde a gente vai tratar eles com dignidade ou vocês querem eles jogados na rua? Começou a aparecer no Niro Park objetos roubados, as pessoas já começavam, olha, um vício puxa o outro. E eu queria dizer uma coisa a você, uma frase muito forte que eu fiquei pensando nela esse tempo todo que eu vim de lá. A droga precisa da miséria para ela se sustentar. Quanto mais miséria houver, Josmar, mais a droga consegue crescer, o mercado da droga consegue crescer. Ela precisa da miséria. Quando a população se une num pensamento de humanidade e ela consegue tirar disso uma política pública de cuidado com o ser humano, vai dar certo. E aí você falou da questão territorial, evidentemente, mas o fato deles poderem legislar sobre os problemas do seu estado facilitou demais. O fato da polícia poder... Eu não vou mais no Niro Park prender usuário de droga. Não tem mais para onde levar. As cadeias estão cheias. Foi importante demais para esse processo, né? E as escolas. À medida em que as escolas começaram a trabalhar a política de combate a drogas. Hoje, as escolas de Zurique, todas elas têm esta disciplina no currículo. Todas elas conseguem ter essa Você acha disciplina. que seria um passo positivo, assim, já o primeiro passo, a legalização da maconha no Brasil? Você acha que seria um passo positivo ou não? É um debate que tem que ser, isso aí tem que ser. Alguém tem que ter coragem de discutir sobre isso, Josmar. Josmar, eu nunca... Mas será que não há discussões sobre isso, não? Eu não sei Talvez em que ela esbarra no meu país, né? Eu não sei em que essa discussão esbarra, mas eu queria te dizer uma coisa. Alguns pensamentos que são enraigados, assim... culturalmente no meu país, tem feito com que a gente tenha jogado muito dinheiro fora em coisas que não vão ter solução. Nós vamos ter que tratar isso do ponto de vista científico. Quando a gente começar a tratar isso como um ensaio científico,
Vamos fazer um ensaio científico e verificar o quanto nós estamos prejudicando a evolução do nosso país quando a gente está indo contra uma situação e investindo, gastando dinheiro nessa situação que, na verdade, o foco está errado. Eu nunca fumei, Jusmar. Eu nunca fumei, eu não bebo, eu nunca fui usuário de drogas. Por isso que eu tinha esse preconceito em relação ao usuário. Durante muitos anos, eu pensei que o usuário ele era usuário porque ele queria. Não, Jusmar, ele está doente, ele precisa de ajuda, ele precisa de cuidado. E prender ele, levar ele para a cadeia, bater nele, eu posso te dizer hoje, sem medo de errar, não vai resolver o problema, vai aumentar a violência. Nós estamos aumentando a violência no nosso país. Corrupção. O que Zurich fez, a Alemanha fez, porque a Alemanha também já trabalha com a liberação, né? O que Zurich fez e a Alemanha fez, Jusmar? Eles pegaram toda a verba que eles estavam investindo na marginalização, na perseguição, na busca, e focaram tudo isso no tratamento e focaram tudo isso seriamente. Eu fiz uma pergunta para a chefe da Casa Civil do governo de Zurich. Houve corrupção durante esse procedimento e ela precisou de ajuda da intérprete por várias vezes porque ela não entendia de como isso poderia ser possível. Mas assim, como assim? Eles pegaram o dinheiro do povo, porque tudo é do povo. Tudo que tem no governo e tudo que o governo faz, desde um tratorzinho que ele entrega lá na linha, até uma grande escola que ele constrói, um grande hospital, tudo isso é dinheiro do povo. Ali não tem dinheiro de ninguém a não ser nosso. Então, eles não concebem a ideia de que um político possa pegar o dinheiro do povo para benefício próprio. Eu quero aproveitar para dizer a você assim, que lá em Zurique não existe político profissional. E o Brasil, assim como o Brasil tem que encarar esses assuntos, essas temáticas sobre drogas, ele também tem que encarar a corrupção. Está na hora, viu, Jusmar? Porque, veja bem, um político em Zurique ganha 16 mil francos por ano. O franco está R$5, ele ganha 80 mil reais por ano. Mas, Jusmar, você foi escolhido pela sua população, você é um conselheiro, no parlamento, você vai no parlamento no dia que tem sessão. E você participa das reuniões e dos debates. Você ganha jetons. Olha que coisa impressionante. Você não tem 20 assessores, um celular, 2 carros, avião à sua disposição. Você não tem nada disso. E o sistema funciona? Funciona perfeitamente. É lindo de se ver. E assim, até quando o Brasil vai trabalhar com essa ideia de que nós temos dinheiro para sustentar essa quantidade de políticos vivendo às nossas custas. Imagina, você é jornalista, é dentista, você é também um conselheiro do povo, você vai no parlamento, você participa das reuniões, você debate, você dá suas ideias, no entanto, você mantém sua profissão normal. Não é a tua principal fonte de renda, não é. Vocês já perceberam que é muito agradável ficar conversando com a professora Fátima Gavioli, né? É uma bagagem de conhecimento assim enorme, mas eu não posso terminar o nosso bate-papo aqui sem fazer uma pergunta para você. Fátima Gavioli é pré-candidata a deputada estadual? Jusmar, eu vou colocar meu currículo esse ano à disposição da população de Rondônia. Eu vou colocar meu currículo. Tá, analisando, sem querer cortar você, analisando esse cenário hoje caótico que nós temos no país, né? Que nem hoje a gente não acredita muito nos políticos de maneira geral que estão aí. E você está chegando agora com uma proposta bacana, uma pessoa que já é idealista e corre atrás para que as coisas aconteçam, né? O que você me diz? Esse Brasil tem jeito? Esse Brasil tem solução? Tem jeito. aplicável? Isso que você foi buscar, por exemplo, lá em Zurique, a gente consegue de alguma forma? É possível a gente conseguir aplicar isso aqui no Brasil? Se nós conseguirmos bloquear o uso excessivo de dinheiro público para bancar mordomias, você pode ter certeza que nós vamos ter dinheiro para medicalizar o doente hoje, o usuário. Nós vamos medicalizar o doente porque nós vamos ter dinheiro para isso e nós vamos ter dinheiro para implementar, implantar e cuidar de uma política pública. Agora, Jusmar, eu vou te dizer uma coisa. Esse país tem jeito, esse país é lindo, é grande, é bonito, ele é tudo. E esses dias uma pessoa falou para um amigo meu assim, eu quero um político da Dinamarca para eu votar. Você não tem um político da Dinamarca se o eleitor também não tiver um pensamento da Dinamarca. Está chegando a hora.
Então, assim, eu acredito, Jusmar, eu acredito na mudança e eu acredito no poder de pessoas de bem. Agora, é lógico que alguém vai pegar um trecho dessa entrevista e vai dizer, olha, tá vendo? A Fátima é a favor do uso da maconha. Não, eu sou a favor que ninguém use maconha. Se ele vai usar maconha, ele vai estar entrando num caminho sem volta. Eu não quero que ele faça isso. Agora, quando ele bater na minha porta e ele for um usuário, eu gostaria que o Estado ajudasse a cuidar dele e a cuidar da família. Porque a essa altura a família já está em frangalhos. Sem dúvida. Fátima, prazeraço conversar com você. Eu queria ficar muito mais tempo e a gente vai ter outras oportunidades. Eu sei que o seu tempo é muito curto, né? Mas posso contar com você, vir mais vezes aí, bater um papo? Pode quiser, você é um querido. Eu acho interessante, Ah. Jusmar, porque quando a gente ocupa um cargo, às vezes o cargo ele nem tem tanta relevância. Aí você chega na cidade, tem 30 jornalistas atrás de você. Aí você vai para uma missão como essa que eu fui, e três jornalistas me procuraram curiosos para saber o que eu tinha ido fazer e como eu poderia ajudar a transformar a sociedade brasileira. Então, parabéns para você. Corram atrás de menos pessoas com cargos e mais de pessoas que estão tentando fazer uma transformação social. Eu só quero finalizar também, que eu vejo assim, o nosso problema, na verdade, é cultural, tá? É uma base. Pense que você está falando daquele político corrupto, mas na verdade você está estimulando a corrupção até dentro da sua casa. Chegou alguém que você não gosta lá na tua casa, está lá na frente, quero falar com fulano, né? Aí você vê lá, pô, esse cara é chato para danar. Aí você fala para o teu filho, vai lá, fala que eu não estou. Entendeu? Que eu não tô, né? Então, quer dizer, já está ensinando coisa errada, está ensinando a mentir. Então vamos refletir, porque o seu filho, ele pode ser o político de amanhã. Se ele já começa a ser formado a partir de hoje, entendeu? A gente tem que pensar no amanhã. Então, está aqui a professora Fátima Gavioli brigando pela educação e a educação começa em casa. Engana-se, não é, Fátima? Falando que a escola é que vai formar o cidadão. Não é bem por aí, não. Eu acho que a educação de berço tem muito peso. Não, estão colocando toda a responsabilidade nos professores, quando, na verdade, isso aí é uma responsabilidade dividida, né? Verdade. Eu educo e você ensina. Jusmar, como eu sou um voluntário na fundação e ela cobre minhas despesas, mas sobrou lá uns poucos euros para te trazer um chocolate suíço da Lindt para você experimentar aí. Obrigado, Fátima. Você, muito obrigada. Maravilha. Deus te abençoe. Obrigado mesmo. espaço. Você pode deixar que eu vou quero saborear. voltar para falar sobre a educação em Zurique, o que eu vi. Eu acredito que daqui mais algum tempo a gente possa falar sobre isso, tá? Bacana. E eu vou te dar presente também. Na verdade, não sou nem eu exatamente, né? Empresas parceiras presentei os nossos convidados. Aqui está um presente lá você que está viajando bastante agora, a FISC, né? Você sabe que o inglês é um idioma universal. Qualquer lugar do mundo que você vá, se você fala o inglês, automaticamente você está bem, você consegue se comunicar. Então, tanto para lazer, uma viagem de lazer, tanto para fazer o que a professora Fátima fez, que foi lá a trabalho, foi buscar conhecimento, é interessante você saber um segundo idioma. Então, invista no seu inglês. FISC está aí esperando a tua visita. Você pode ir lá fazer uma aula experimental. Você não vai pagar nada por isso, né? Vai fazer uma provinha, ver como é que está o nível do seu inglês para você entrar na turma certa. Então, é uma metodologia muito respeitada e que realmente traz o retorno que você está buscando nesse sentido. E passa aqui para você também, Fátima, um presente lá da CDL, né? Lembrando que a CDL tem um auditório, muita gente não sabe disso. Eles têm um auditório muito bacana lá. Às vezes você quer fazer um evento, montar um evento, né? Tem um auditório climatizado, bem bacana mesmo. Dê um pulinho lá na CDL, antes de você pensar em ir num lugar e outro, passe por lá para conhecer. Não é? Eu acho que a CDL tem muitas coisas para explicar para você. Uma delas é o cartão CDL. Você já tem? Nem precisa de conta bancária. Tem o VT, Wellington? Roda lá para a gente. Cartão CDL Card Benefícios. Com o objetivo de fortalecer o comércio e dar comodidade aos usuários do cartão, a CDL lança mais esse serviço, que além da função crédito que será usada para compras no comércio credenciado, o cartão também tem a função benefícios, onde o usuário terá descontos e tabela de preços diferenciadas em dezenas de empresas como clínicas, hospitais, lojas de calçados e confecções, realização de exames e até mesmo em faculdade. Apenas apresentando o cartão. CDL, a Casa do Empresário.
É isso aí, eu finalizo servindo para a professora Fátima Gavioli, para toda a equipe aqui da Mazzucchi Volkswagen, né? O pessoal está chegando e está mergulhando nesse pão húngaro. Hoje o programa está bem internacional, aí vê até um pão húngaro, né, com leite condensado e coco, uma das delícias lá da Arte Pães. A Arte Pães realmente faz a alegria de todos nós, tanto para você ir lá pessoalmente, com seus amigos, com a família, né, para degustar aquelas delícias de lá, quanto também, por exemplo, você vai fazer uma festa na sua casa. Eles fazem os seus salgadinhos, os seus docinhos, o seu bolo, que é uma delícia o bolo lá da Arte Pães. Vá por mim, passe lá na Arte Pães, vá conhecer melhor os produtos que eles têm para oferecer para a gente. Fica ali na 2 de junho, meia quadra antes de chegar na praça da Igreja Matriz. E nós vamos para um bloco comercial, num VaptVupt, daqui a pouquinho eu volto aí batendo um papo com o professor Wellington Nunes, ele é coordenador dos cursos de pós-graduação lá da Facimed.